Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Um coração duro não é capaz de entender nada. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ilumine, para que tenhamos sabedoria, discernimento diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença neste dia, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que o Senhor nos conceda a graça do bom discernimento, da sabedoria diante da palavra professada, que o Senhor derrame sobre nossas vidas as bênçãos e graças dos céus, nos encorajando para viver bem o santo evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos, Senhor, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, pode acompanhar comigo. O Evangelho, repito, está contido no livro de São Mateus, no capítulo 19, nos versículos 3 ao 12. Ele vai nos dizer assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus. Hoje, o homem de Nazaré está dando um grande ensinamento a todos aqueles que estavam tentando fazer com que ele caísse em alguma contradição durante o seu caminhar. E essa era uma prática que estava virando uma constância. Jesus estava sempre sendo tentado, sobretudo pelos fariseus, pelos mestres da lei, por aqueles que detinham poder naquele contexto histórico. Jesus, obviamente, que estava arrastando uma grande multidão ao seu redor por tudo aquilo que ele estava fazendo, por toda a sua pregação, por todos os seus milagres, por toda a esperança que ele estava plantando no coração do povo. E os fariseus, os mestres da lei, as autoridades judaicas, elas começam a organizar
vamos dizer assim, algumas situações com o objetivo de pegar Jesus em alguma contradição, para que assim pudesse prendê-lo, para que assim pudesse fazer todo o mal a ele, impedir, na verdade, que ele continuasse o seu crescimento, impedir, na verdade, que ele continuasse a difusão do amor de Deus da maneira como ele estava fazendo, porque era isso que incomodava o povo. Era isso que incomodava esse povo, no caso, os mestres da lei, os fariseus, porque a forma como Jesus estava anunciando o amor de Deus era completamente diferente da forma como eles estavam anunciando. E qual a principal diferença deste anúncio de Jesus? É claro que é a presença da verdade que lhe estava sendo revelada pelo próprio Pai, pelo próprio Deus que estava nos céus. E isso, obviamente, que incomodou a muitos. No Evangelho de hoje, Jesus está sendo questionado sobre o casamento. Jesus é interpelado pelos fariseus que tentam ali tirar uma resposta contraditória de Jesus. É permitido dar uma certidão de divórcio à mulher? E Jesus vai voltar lá no início, nas Sagradas Escrituras, vai fazer com que esse povo que o estava questionando relembre o que foi dito lá no início, na criação. Deus fez o homem e a mulher, e pela tua graça, Ele possibilitou que esse homem e essa mulher se unissem, para que eles pudessem ser um ali, e não apenas dois, numa união esponsal muito bonita. Jesus está relembrando todos aqueles que estavam o questionando de qual era a vontade de Deus desde sempre. E esta vontade é que o homem e a mulher, depois de unidos, não se separem. Porque, na verdade, é Deus que possibilitou ou que viabilizou esta união, e o que Deus uniu não ouse. Olha só, não ouse o homem separar. Jesus deixa muito claro esta beleza da união entre o homem e a mulher. Jesus institui neste momento a união entre o homem e a mulher, o casamento, ele eleva a um patamar de sacramento. O sacramento do matrimônio ali se solidifica dentro deste contexto. Não ouse o homem separar aquilo que Deus uniu. E se Deus uniu, Ele uniu pela sua graça. Portanto, existe algo de sobrenatural nesta união que não nos cabe intervir em qualquer tipo de separação. Por isso que nós precisamos nos submeter, ter uma vida espiritual que seja capaz de nos dar uma solidez madura na fé, para que nós, na fé em Cristo, suportemos tudo aquilo que temos que suportar, que são coisas inerentes à união entre o homem e uma mulher, ou seja, não é uma vida fácil a vida de casamento, a vida do matrimônio, mas também é uma vida de muitas graças, é uma vida de muitas bênçãos, mas tem as suas dificuldades e que nós teremos que suportar. É isso que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos. Ele vai ser questionado. Ele vai dizer, bom, mas Moisés permitiu que se desse uma certidão de divórcio, mas Jesus vai insistir, essa não é a vontade primeira do Pai. O contexto em que Moisés emitiu essa certidão de divórcio, permitiu, aliás, que ela fosse emitida, era um contexto onde as mulheres estavam sendo perseguidas, humilhadas, maltratadas, assassinadas. Era um contexto histórico em que as mulheres estavam sendo muito prejudicadas pela dureza do coração dos homens. E é devido a esta dureza de coração que impede todo e qualquer tipo de entendimento daquilo que vem do alto. É isso que fez com que Moisés, para evitar um mal maior, para que as mulheres pudessem ter uma sobrevida, uma condição de sobreviver diante de todo aquele contexto bárbaro que elas estavam sendo inseridas, é que Moisés, ele possibilita a emissão de certidão de divórcio naquele momento.
Mas Jesus, ele vem fazer nova todas as coisas, ele vem dar o devido entendimento de toda a palavra. Ele não veio modificar, ele não veio criar novas coisas, novas palavras, mas ele veio dar o devido entendimento. Ele não veio extinguir a lei, a gente já viu isso em outro evangelho, mas ele veio dar o devido entendimento. E a partir de Jesus, é esta a verdade que está sendo solidificada em nossa vida e que nós precisamos aderir. Portanto, a dureza do coração das pessoas naquele contexto de Moisés foi o que fez com que ele, tentando preservar um bem maior, que era a vida de todas aquelas mulheres, é que ele vai permitir essa certidão de divórcio. Mas Jesus deixa claro que essa não é a vontade primeira do Pai. E ali ele institui o sacramento do matrimônio, e a partir deste momento nós estamos inseridos neste contexto da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Bom, esse ensinamento, obviamente, que está bastante atualizado com os nossos dias, e a dureza do coração daquele povo, ela também é uma dureza de coração que muitas das vezes nós temos que reconhecer isso. Nós precisamos cultivar em nosso coração a virtude da humildade, nós precisamos cultivar em nosso coração as virtudes da temperança, da paciência, para que diante desse cenário, principalmente da vida a dois, nós consigamos abrir o nosso coração ao entendimento de tudo aquilo que nós devemos passar e suportar para vivermos bem neste mundo. O homem, ele precisa ser santificador da mulher e a mulher santificadora do homem. É para isso que nós estamos unidos pelo sacramento do matrimônio, para que nós possamos um santificar o outro e produzir os frutos que Deus espera e dar sequência à geração humana através dos filhos que Deus nos abençoar com a graça. É claro que haverá situações em que esse sacramento do matrimônio, ele não estará disponível, entre aspas, a todos, porque o sacramento é uma grande vocação. O matrimônio é uma vocação, é um chamado. E não são todos que são chamados. Alguns são chamados, por exemplo, a uma vida de solteiro. Isso Jesus deixa claro no Evangelho. Não são todos que irão participar dessa dinâmica de vida. Outros são chamados à vocação sacerdotal, religiosa, a outro tipo de vivência de sacramento. Outros são chamados à vida monástica. Enfim, o sacramento do matrimônio, ele é um chamado. Alguns vão ter, outros não vão ter. Que nós rezemos sempre ao Espírito Santo para percebermos qual o chamado que Deus tem para a nossa vida. Se for o chamado para o sacramento do matrimônio, para a constituição da família, que cumpramos bem esse chamado, aceitemos esse convite que nos é feito e vivamos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Vivamos ele de coração aberto, para recebermos a graça que vem deste sacramento, a graça que vem dos céus, que vem do Espírito Santo que habita em nós e que vai nos possibilitar, diante de todas as dificuldades que eventualmente nós vamos passar e passaremos, nós tenhamos sempre a sabedoria, a prudência de agir segundo os ensinamentos de Cristo, tendo sempre em mente que nós não devemos ter a ousadia de separar aquilo que Deus uniu, mas que diante das dificuldades nós tenhamos sempre uma grande oportunidade de crescimento, tanto individual quanto um crescimento de toda a família. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha, pela companhia nesse momento de oração. Se de alguma maneira essa palavra foi importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe aí a sua mensagem, o seu amém, para que a plataforma possa impulsionar a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que é sempre luz em nosso caminho.